Aqui é o irmão Valnei e eu gostaria de compartilhar mais uma reflexão no texto sagrado, mais uma reflexão bíblica. Esther, capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra. Esther, capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Aí eu queria falar um pouquinho de injustiça, que é alguma coisa, é uma situação muito comum, sermos injustiçados. Essa é a coisa mais comum a ser feita, que acontece no decorrer dos nossos dias, que a gente vê, seja em telejornais, sejam na nossa vida pessoal. E Mardoqueu aqui, a gente pode tomar ele como um plano de fundo para essa breve reflexão, é uma pessoa que ele descobriu um plano que foi arquitetado para poder matar o rei. E ele interviu naquilo, dando livramento ao rei. E ele não recebeu nada em troca daquilo. Ao contrário, depois disso, uma grande perseguição se houve contra ele por parte de um homem chamado Amã. E não somente a ele, mas também a todo o povo judeu num contexto geral. Inclusive esse texto aqui, esse versículo aqui, ele está inserido dentro de um contexto em que tinha até uma forca preparada para enforcar Mardoqueu. Mas nessa noite, na noite que antecedia esses acontecimentos, Deus ele dá um despertamento ao rei que não consegue dormir, e ele vai ler as crônicas. E então é relatado um benefício que Mardoqueu fez a esse rei nesse livramento. E a pergunta dele é: o que foi feito ao homem, que promoveu esse livramento a ele? E os leitores ali, os escribas ali dele disseram: nada foi feito a esse homem. Ou seja, ele fez algo que era passivo de uma recompensa e infelizmente ele não foi recompensado. É claro que aí dentro do texto aqui bíblico a gente vai ver que lá na frente Deus vai reverter a situação e ele vai ser beneficiado por isso. Mas muitas vezes nós, no nosso contexto de vida, vivemos muitas injustiças que às vezes, no momento da injustiça, parece que Deus abandonou a gente. Parece que Deus ele virou as costas para a gente, mas o nosso Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus que age com justiça e, inclusive, tem até nas bem-aventuranças dita por Jesus, que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, há grandes promessas de Deus em relação à justiça. E muitas das vezes, no meio da injustiça, a fé, a mente fica um pouco abalada. Aí eu quero deixar essa reflexão neste intuito de trazer essa palavra de exortação, de motivação, para continuarmos dando a Deus a devida credibilidade da sua generosidade. Porque quando Mardoqueu foi injustiçado, em nada ele mudou em relação a Deus. Isso não foi uma coisa que foi resolvida da noite para o dia. Quando a gente pega assim para poder ler a Bíblia, parece que, dependendo de como você lê, tem pessoas que leem devagarzinho demais, tem pessoas que são mais dinâmicas para ler. Então a gente pensa que o problema foi solucionado na dinâmica da nossa leitura. Mas não é, são fatos que ocorreram num tempo e anos depois foi resolvido. Mas Mardoqueu, por não ter sido beneficiado pela ação que ele fez, em nada ele mudou com Deus. Ele continuou com o mesmo caráter, com a mesma disponibilidade de honra, de justiça, de lealdade. E lá na frente, passados anos depois, eu imagino que isso era uma coisa que nem passava pela mente dele, essa recompensa vir a ele, mas ele foi recompensado pelo rei Assuero por essa situação. Então, muitas vezes, quando a gente é injustiçado, o meu conselho seria: não entre em desespero, não duvide de Deus, porque Deus tem o tempo dele para trabalhar.
A gente precisa apenas continuar confiando em Deus para que no tempo devido das provisões que Deus designou para nós, Ele possa fazer justiça às nossas vidas. E a gente entenda que de forma alguma a gente vai ficar injustiçado, porque se não for feita justiça no tempo presente, mas no porvir a justiça será feita e nós seremos justiçados, aquele, no caso, que se sente injustiçado dentro de alguma situação difícil. Por exemplo, porque as coisas não acontecem só como aconteceu com Mardoqueu, um personagem bíblico, outro que sofreu uma injustiça, foi Nabote, que não negociou a sua vinha com Acabe. E por essa ação dele de valorizar a herança do pai, ele foi indevidamente acusado e injustiçado por Jezabel e falsas testemunhas que o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram, dizendo que ele tinha blasfemado contra o rei Acabe para que o rei se apropriasse das suas terras. Mas o Senhor levantou um profeta que lançou uma palavra de juízo. À primeira instância, como Deus é misericordioso, o rei, com misericórdia, Deus o perdoou, mas ele voltou a agir indevidamente e lá na frente Deus colocou essas justiças na prática, porque o rei Acabe não quis mudar de vida. Tanto ele como a mulher dele sofreram a ira de Deus sobre suas vidas por serem pessoas injustas, por serem pessoas que não souberam aproveitar o amor e a misericórdia de Deus. Então, de forma alguma, o servo do Senhor, ele sai injustiçado de uma situação. Por mais que as acusações estejam aí, por mais até mesmo que ele desça sepultura sendo injustiçado, mas a justiça de Deus, ela vai prevalecer. Na questão Caim e Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel até hoje clama por justiça, mas chegará um tempo em que essa justiça ela será feita. É no porvir, mas será. Mas de forma alguma, aquele que se lança ao Senhor termina de forma injustiçada. A injustiça não prevalece. Então, eu entendo a gente ficar preocupado, triste, pensativo, mas em hipótese alguma duvidar da justiça de Deus, porque ela será feita no tempo determinado para o Senhor, ou que seja no tempo presente, ou em passar de anos, ou no porvir da estabilização das coisas durante o processo da eternidade. Mas de qualquer forma, a justiça será feita. Então, que Deus abençoe e espero ter sido claro naquilo que eu falei. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.